Antes eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite feito por Natival, Mariana e Uda, e dizer da minha felicidade de estar aqui no evento que homenageia uma das professoras que foi pilar no meu processo formativo no Instituto de Letras, e de certa forma contribuiu decisivamente para que eu construísse minhas pesquisas nas áreas de linguística histórica, né? Por assim dizer. Né? Quando eu fiz mestrado em estudos no léxico das cantigas medievais galego e portuguesas, ela me obrigava a recitar as sátiras galego-portuguesas, especialmente as de maldizer. Então a gente se divertia muito e tenho muitas saudades. Né? Então essa apresentação é, de certa forma, um agradecimento por tanta generosidade, pela disposição permanente de sua biblioteca, por onde eu li pela primeira vez as fontes do latim vulgar, por exemplo, a edição célebre, e de fato é emocionante. Então vou parar aqui para a gente não ficar tão emocionado. Eu vou então começar uma apresentação. Natival, eu vou pedir que você, por favor, veja aí meu tempo. Senão eu vou passar com certeza. O trabalho que eu trouxe hoje, ele é um pouco da reflexão teórica que eu tenho desenvolvido ao longo desse período, né? E ele visa, de certa forma, recobrar o lugar dos estudos filológicos na pesquisa em linguística histórica, fora de uma perspectiva que a gente poderia dizer ancilar, auxiliar, rebaixada, hierarquicamente situada como um mero procedimento técnico para a elaboração de corpos para análise linguística. Eu acho que, de fato, esse estereótipo que a filologia carregou durante muito tempo e que foi combatido, por exemplo, nos estudos que a professora Rosa Virginia desenvolveu e que, de certa forma, isso está ampliado pela Universidade Federal da Bahia e as universidades estaduais da Bahia e, por assim dizer, aqueles grupos da UFMG ou da USP ou da UFRJ que possuem ainda grupos de pesquisa, né, que trabalham com estudos filológicos. Então, vou começar com um presentinho que eu recebi da professora Rosa na época de graduação, para dizer que o agradecimento à Rosa, ele não tem um tom laudatório, aliás, ela odiava a bajulação, né? A gente sabe disso. Agradeço também pela paciência de ensinar, né, a quem não sabe. Eu lembro de uma aula de graduação que as pessoas perguntavam, óbvio, ela nunca teve nenhuma ausência de paciência, e a dedicação para construir uma boa aula, né? Eu acho que, de fato, isso susta aquela ideia de que os professores que trabalham com uma perspectiva mais linguística não teriam, por exemplo, didática ou não estariam preocupados com as questões de educação. Então, aquela divisão entre formalismo e linguística um pouco mais teórica e linguística aplicada caem por terra no âmbito da difusão e da formação intelectual da professora Rosa Virginia enquanto intelectual e que ela, como ela gostava de dizer, professora de português. E também, né, agradecer, porque a professora Rosa era uma das professoras que tinha um discurso maior de inclusão em relação à diversidade. Então, várias vezes a gente se divertiu muito respeitando os limites e a complexidade que envolvem os sujeitos na pesquisa. Isso tudo serve para nos dizer, por exemplo, que as lições de Rosa fazem parte de um outro olhar para o mundo, né? As questões que ela constrói, por exemplo, e aqui a gente vai se centrar um pouco mais nos caminhos da linguística histórica, são fruto exatamente de um outro olhar, de um sujeito, de um intelectual que compreende o mundo a partir dessa perspectiva plural. Então, só o título do livro, Caminhos da Linguística Histórica, mostra
por exemplo, que nenhuma possibilidade que vai se tecer ao longo desse livro é fruto de um caminho exato, é fruto de uma perspectiva única, né? E é, portanto, da travessia, do itinerário. Palavras que estão muito em voga hoje, mas que, de certa forma, estão informando o percurso e a reflexão da professora Rosa Virgínia em torno disso. Quando eu chegava com alguma questão em relação à mudança linguística, né, nas aulas de morfossintaxe do português arcaico, ou nas aulas que a gente fez no programa de pós-graduação, eu acho que eu contei a última vez, acho que fez 5 disciplinas com a professora Rosa Virgínia, ela dizia, a mudança não se explica, ela se interpreta. A partir disso, você já sabe que a concepção de história, de compreensão de mudança é completamente diferente e está afetada pela complexidade que envolve o sujeito histórico, as questões de cultura e as questões de língua. Uma outra importante questão, né, é que ela não tinha amarras teórico-identitárias, né? Então, às vezes, a gente fica pensando em se filiar a uma vertente teórica única e dispensa, por exemplo, a complexidade que liberta os caminhos da reflexão linguística, né? Então, ela se dizia que gostava de fazer boas análises, boas descrições linguísticas e que não estava afiliada a nenhum tipo de vertente teórica necessariamente. Essas lições que eu pude reter são as que eu proponho também agora na complexidade que envolve minha leitura do que foi a filologia e a linguística histórica desenvolvida por Rosa Virgínia. Esse gráfico, né, que se desenvolveu ao longo da carreira intelectual da professora Rosa, esse arranjo, melhor dizendo, de certa forma tem sido bastante compreendido, e eu acho que muita gente vai falar dele aqui ao longo da mesa, e eu queria dizer da relação bastante interessante que ela propõe ao colocar filologia e linguística histórica no mesmo nível de análise, né? Isso faz com que a gente entenda de primeira mão que é impossível secundarizar a filologia em relação à linguística histórica e vice-versa, né? Ela está propondo, por exemplo, que no mesmo nível estejam aqui interagindo perspectivas de reflexão da filologia e da linguística histórica, até, de certa forma, complementares, ou, como diria um linguista românico espanhol, o Rafael Canaguilá, uma relação de complementaridade utilitária, né? Isso é extremamente importante, principalmente no momento em que a gente começa a compreender que ela vai dizer que a filologia é ciência do léxico, né? Esse é um aspecto que eu acho extremamente interessante, que ela vai discutir ao longo do texto, ampliando e historicizando o conceito, porque vocês sabem que a filologia tem, portanto, uma atividade extremamente longa e que, para a nossa tradição ocidental, surge com os alexandrinos. E o surgimento dos alexandrinos, com essa perspectiva filológica, dá a ela uma série de... dá à palavra filologia uma série de compreensões, uma série de usos. Então, eu acho estratégico chamar de ciência do texto, utilizando as aspas e a citação de Ivo Castro, né? Então, que ciências são essas, né? Essas aspas são citações, é uma citação de Ivo Castro, que está falando exatamente da compreensão contemporânea dos filológicos, principalmente no que se desdobrou após o estabelecimento da linguística como ciência, o sentido de uma filologia que eu estou chamando aqui de stricto sensu, que desemboca na complexidade que é a crítica textual. Entendendo crítica textual não exclusivamente como teoria da edição, entendendo crítica textual como toda uma mobilização de interesses em torno do processo de produção, circulação e recepção do texto, né, a história da tradição textual, e aí envolve também teorias e métodos da edição, mas não exclusivamente, né? Então, no momento em que a gente está pensando que filologia é ciência do texto,
a gente não está reivindicando o texto como objeto exclusivo da filologia. Muita gente muitos pesquisadores têm uma confusão em relação a isso, porque ao pensar o texto como objeto da filologia, alguns dizem, mas o texto também não é objeto da linguística textual. Mas aí a gente tem que chamar atenção que, ao dizer que o texto é objeto da filologia, a gente não está retirando de outras possibilidades, né, essa reflexão. Né? Texto aqui está sendo encarado a partir de uma vertente material, histórica, né, e, portanto, é um recorte dentro dessa perspectiva de texto. Né? Então, nesse sentido, eu acho excelente a citação que ela faz da Luciana Steganio-Picchio, nesse mesmo texto, e a Luciana Steganio-Picchio vai dizer: filólogo é quem, utilizando de todos os instrumentos dos quais pode dispor, estudando todos os documentos, se esforça por penetrar na epistema que decidiu estudar, procurar a voz do texto e de um passado que já não considera sufocado pelos estados sobrepostos. Ao pensar o estudo do texto como estudo da epistema, ou como a gente poderia dizer, né, mais afrancesadamente, da episteme, significa, então, dispor de uma série de problemas, né, que atravessam o processo de fabricação do texto. E, portanto, ciência do texto está permeado por uma série de questões que não podem ser simplesmente resumidas em teoria da edição. Né? Então, vou passar aqui um pouco mais rápido para dizer o seguinte: nesse movimento de dizer que o texto é o objeto da filologia, a gente está, na verdade, fazendo um recorte nesse objeto e fazendo uma relação entre fonte e objeto. Né? De fato, a paleografia se interessa pelo texto para estudar a escrita, a crítica textual se interessa pelo texto como objeto de análise, a linguística textual, né, se interessa também pelo texto sob outras perspectivas. Quer dizer, que foco você lança sobre a perspectiva. Né? Então, ao dizer que a filologia tem por objeto o texto, a gente não descarta isso. Mas o que é esse texto, então? Esse texto vai ser, no dizer do Don Mackenzie, né, uma espécie... o Donald Mackenzie, na década de 80, vai publicar um livro chamado A Sociologia do Texto, e nesse texto, nesse artigo, nesse capítulo, melhor dizendo, ele vai, então, propor uma definição que volta a uma perspectiva etimológica do texto. Eu vou ler a citação, talvez fique melhor para a gente compreender. A transição da moldagem de um meio material para um sistema conceitual, de tecer um tecido a tramar palavras, também está implícita no grego. Né? E aí ele dá a palavrinha em grego. Uma teia ou rede. Né? Tecer. Assim como no latim, é apenas por meio de uma transposição metafórica que ele se aplica à linguagem, à palavra texto. Que o verbo tecer se aplica ao verbo escrever. Que a teia de palavras se torna um texto. Assim, em cada caso, o sentido primário é aquele que define um processo de construção material. Ele cria um objeto, mas não é peculiar à única substância ou à única forma. A ideia de que textos são registros escritos em pergaminho ou papel deriva apenas de um sentido secundário e metafórico de que escrever palavras é como tecer fios. Então, esse sentido de pensar o texto como fruto dessa ação de tecer fios e, metaforicamente, relacionar aspectos linguísticos e materiais é que vai exatamente fomentar a proposta de compreensão de texto para a filologia. Né? Para o filólogo, é impossível pensar o texto desencarnado de suas formas materiais, e isso faz com que a gente compreenda que não significa que a gente só acredite no texto escrito, mas a gente precisa compreender o texto a partir dos seus sentidos materiais, a partir do qual ele foi tecido, né? E compreender essas relações, né, de usos sociais da escrita, de materialidades linguísticas que estão organizadas e, portanto, né, toda essa interação que é de interesse principalmente filológico. Aí eu queria entrar num primeiro ponto para a gente discutir,
que é a questão do mesmo livro, do mesmo capítulo, né, dos Caminhos da Linguística Histórica, que é o ouvir o inaudível, né, que é uma citação do Roger Less, ou a arte de fazer o melhor uso dos maus dados do William Labov, que, de certa forma, servem ao repertório da professora Rosa Virginia. A publicação inicial que eu vejo ela fazer desse texto é um texto em 1988, eu acho, mas que no livro Caminhos da Linguística Histórica está cada vez está reatualizado e revisto, né? A ideia é perguntar qual a ideia de língua, né? Quando a gente usa essa ideia de ouvir o inaudível, e está orientando esse debate da pesquisa em linguística histórica, né? Quando a gente pensa que estudar a língua em perspectiva linguística significa, de certa forma, pensar nessa língua que é falada, né? Ouvir o inaudível. Um outro problema é que talvez essa citação do Roger Less tenha um traço de fonocentrismo, né? Ou seja, de que concentre esforços na reflexão da língua falada e não tenham tanta atenção em relação ao texto escrito. Mas quando a gente compreende a obra do autor na sua complexidade, a gente sabe, por exemplo, que o ouvir e o escutar, né, vamos dizer, estão numa relação muito mais complexa do que necessariamente essa oposição entre fala e escrita, né? Há um outro problema, né? Muitos autores da filologia e da linguística histórica acreditam na escrita como um pormenor, né? Na variação gráfica como um problema menor ou melhor que às vezes não que impede a visualização de um fenômeno. Isso faz com que a gente tenha, portanto, a noção de que os dados interessam mais e, portanto, a gente acaba desmaterializando esse dado de sua realidade, vamos dizer assim, textual, material, filológica, né? Eu estou dizendo isso porque há muitos problemas envolvendo, por exemplo, edições que não prestam atenção, por exemplo, na diversidade de mãos de autores, né, de mãos de escribas, de amanuenses, né, ou como a gente diz tecnicamente na paleografia, de escriptores, que de certa forma representaria uma complexidade maior para a análise linguística, né? Aí eu posso pensar, por exemplo, num rápido exemplo, já escrevi sobre isso, no livro da Infanta Dona Maria, lá entre o século XVI, e que de certa forma possui pelo menos, na última contagem proposta pela professora Célia Teles, sete mãos, né, diferentes. Se você olhar a edição semidiplomática, esse dado da diversidade de mãos está completamente apagado e não é considerado nas análises linguísticas que estão sendo realizadas a partir disso, né? Bom, esse é um problema. Então, ao pensar essa oposição entre filologia e linguística histórica, a gente, de fato, tem que voltar a pensar o que fez com que essas discussões se afastassem um pouco. E em que direção, né? Primeiro, os textos medievais foram o principal corpus de análise das reflexões de diversos filólogos, né? Então, para citar um francês e um espanhol, além dos portugueses, a gente tem o Guilleron e o Menéndez Pidal. O debate sobre língua falada, oralidade e escrita não foi tão assumido teoricamente, né? A escrita foi vista como um elemento que punha em risco a análise da língua, né? Então, nesse corpus de relação, esse não é um debate que foi enfrentado em sua complexidade, né, toda. Agora, um outro problema que é de fato severo é a dicotomia texto literário e texto não literário, principalmente, né, naquela divisão que foi feita, né? Então, texto literário caberia à filologia e à literatura, e o texto não literário seria, portanto, fonte de uma análise de língua que possibilitaria melhor a aparição do vernáculo, né? Essa é uma construção aí que já está sendo bastante discutida e que não tem, de certa forma,
um fundamento e uma complexidade tanto. Por quê? Porque o que funda essa perspectiva literário versus não literário é uma formulação do início do século XX dos formalismos russo-americano em torno da ideia de literariedade, né? Isso não funciona mais e essa oposição literária e não literária precisa ser repensada a partir de outra noção, talvez de gêneros, né? Talvez, né, no debate da diplomática contemporânea de tipos documentais, enfim, há uma série de questões que a gente precisa ver observada aqui. Mas se de fato, né, a constituição da filologia e da linguística histórica considera o texto medieval como objeto, como corpus, a gente precisa refletir um pouco sobre o que significa esse texto mediévico, né? Então, a gente precisa pensar, primeiro, que muitos desses textos foram utilizados pelas narrativas do final do século XIX, início do século XX, de fundação de uma literatura, né? E ao ser usado esse texto, né, como fundação de uma literatura nacional, eles descartaram o problema da oralidade. Então, a relação da língua com a escrita e a oralidade se torna ainda um problema pouco discutido. Os estudos linguísticos, cada vez mais, com orientação formal, excluíram os textos literários porque eles não serviriam como dados de língua. Então, a gente, de fato, não voltou a pensar nisso, de certa forma. Principalmente pelo estereótipo, né, de que os estudos literários, né, de certa forma, a oralidade seria uma improvisação nesse sentido. Mas aí, a filologia descartou esses textos, né, de certa forma, orais, ou que circulavam oralmente, como a gente vai ver daqui a pouco, e, de certa forma, tentava reduzir ou simplificar ou corrigir essa complexidade a partir de edições lachmanianas, né? Depois a gente pode pensar um pouco mais sobre isso. Travou. Opa. Então, pensando nessa questão da oralidade, a gente precisa pensar que a gente não tem ainda, a gente tem agora propostas que enfrentam a oposição entre oralidade e escrita a partir de outra complexidade, sem necessariamente a dicotomia. Uma das propostas é a do Paul Zumthor, né? Que tem se dedicado à poesia oral, mas que também considera a reflexão da circulação dos textos na Idade Média. E aí ele vai falar de uma oralidade primária, uma oralidade mista, uma oralidade segunda. E a conclusão dele é de que no período medieval, nas mais diferentes regiões, a gente nunca conseguiu pensar na escrita e na oralidade de forma desvencilhada, né? Ainda que seja por uma oralidade mista ou uma oralidade segunda. O primeiro caso não houve, né, em nenhum dos pontos. Mas o que eu acho mais interessante e que é pouco percebido nesse tipo de reflexão é o seguinte. Zumthor vai dizer: o conjunto de textos legados a nós do século X, XI, XII e, em uma medida talvez menor, XIII, XIV, passou pela voz não de modo aleatório, mas em virtude de uma situação histórica que fazia desse trânsito vocal o único possível de realização, de socialização desses textos. Isso faz com que a gente reordene o nosso problema, não em relação à oralidade e à escrita, mas considerando a vocalidade do escrito, né, ou o traço de escrita da vocalidade, né? E isso vai ser desenvolvido a partir da década de 70 com a nova filologia. Pensando, por exemplo, que a questão de língua falada não está dissociada da questão de língua escrita, principalmente nesses gêneros que têm grande circulação, né? Daí eu acabo pensando que o ouvir o inaudível, né, de ouvir o texto escrito, talvez precise ser compreendido como um indecidível, que precisa assumir a amplitude da problemática entre oralidade e escritura. E, de certa forma, a gente precisa deslocar a ideia do vernáculo, que, de certa forma, está presente
numa coisa que eu chamei de idealismo das pesquisas empíricas, como, por exemplo, a língua espontânea, a fala espontânea, que estaria, portanto, que poder-se-ia ver através, por exemplo, de um texto escrito que possui traços de oralidade. Quer dizer, existem uma série de conflitos em relação a isso para resolver, né? E eu acho que isso vem de uma agenda laboviana de pesquisa que, de certa forma, é anacrônica para pensar o texto medieval. Se a gente sabe que não dá, a partir das pesquisas do Poussuntó, que não dá para pensar em língua escrita e língua falada como oposições, é talvez anacrônico pensar, portanto, nessa língua espontânea, vernácula, de certa forma, para esse período, sem necessariamente contar com as implicações de gênero, de tradição escrita, de tradições discursivas e assim por diante, né? Então, isso tem sido um pouco mais solucionado, né, desde 1972, com as pesquisas da sociolinguística histórica e que, de certa forma, estão aí com Suzanne Romani, que eu conheci nas aulas da professora Rosa Virginia, que eu acho que é uma das primeiras a usar conscientemente essa abordagem, embora esse nome não sei se aparece lá no início, né, de 70, 80, nas pesquisas da professora Rosa. Esses desdobramentos que estão aí, né, um pouco nessa relação, é de pensar, de certa forma, que existe variação na língua escrita, exatamente porque existe uma relação entre falante e escritor, né? Então, talvez a pesquisa seja um pouco mais complexa, principalmente quando a gente precisa observar as condições e os fatores que podem influenciar mutuamente essas escolhas do escritor, bom, e, portanto, do escritor comum falante. Por mais que as metáforas sejam bem relacionadas, a gente precisa ainda cobrar fôlego e tornar complexa essa análise, inclusive trazendo fatores filológicos, né, para esse fator, para essa análise, melhor dizendo, né? E aí um dos caminhos necessários é fazer, portanto, desmanchar essa relação que existe entre o linguístico e o extralinguístico, né? O extralinguístico sempre considerado como aspecto filológico, mas que, portanto, funcionam, obviamente, como aspectos dos fatores sociais que, de certa forma, orientam ou dinamizam o processo dos usos linguísticos, né? Então, uma nova postura que eu acho que foi desenvolvida durante um longo tempo pelos estudos da professora Rosa é de talvez desmanchar esses elementos e usar os fatores filológicos, né, os aspectos filológicos do texto material como recursos de análise linguística. E aí eu estou mostrando, por exemplo, usando novamente a ideia da quantidade de escritores dentro de um manuscrito. Eu nunca vi uma pesquisa em linguística histórica que considere, por exemplo, como fator social a quantidade de escritores que existem. Muitas vezes a gente nem conhece os aspectos paleográficos do documento, que a gente usa edições semidiplomáticas. É uma questão a ser observada, né? Então, nessa questão, para finalizar, a renovação que o pensamento da professora Rosa traz, de fato, tem sido esse pensar e de repensar metacriticamente a metodologia do estudo linguístico, né? Os desafios da pesquisa do português arcaico levaram, por exemplo, que ela a romper, de certa forma, com aquele generalismo da gramática histórica, né? As estruturas trecentistas são, de certa forma, um título que mostra, por exemplo, que é possível compreender com parcialidade, compreender com mais segurança aquilo que pode ser observado a partir de um corpus restrito. Essa noção de história, essa noção, de certa forma, é já um ganho da mudança de percepção de história e da prática da mudança linguística, né? De certa forma, o que ela fez foi ler a contrapelo os monumentos filológicos, e ela vai dizer atomista, de certa forma,
que a pesquisa filológica e linguística histórica naquele momento fazia para uma outra perspectiva. E eu gosto dessa citação, que é de 88, ela vai dizer: o português antigo foi trabalhado, mas não há como negar, embora não tanto quanto as outras línguas românicas, na sua fase arcaica. No entanto, a natureza desses trabalhos, com raras exceções, é tão atomizada que só com muita arte se poderá reconstruir partes do quebra-cabeça, que é uma sincronia pretérita de uma língua. E aí eu concluo, né, com o título que ela vai trazer nesse artigo, A Arte de Fazer o Melhor Uso dos Maus Dados, lá em 88, em que ela vai, de certa forma, propor uma metodologia que é reler essas gramáticas históricas, as introduções das edições críticas, né? Uma coisa que é dita muito: a edição crítica não serve para análise linguística, isso é um problema. E a professora Rosa defendia que era preciso analisar as edições críticas, principalmente o aparato crítico das edições, em que aparecia, de certa forma, a variação. Né? Porque se no processo da colação a gente consegue ver as variantes textuais, é óbvio que as edições críticas podem ser usadas de modo capital para essa relação. Os manuais de filologia, glossários, monografias, dicionários etimológicos, tudo isso ela propõe como interesse, como corpus, né? Mas o que eu acho mais interessante nesse processo é que a gente começa a perceber duas outras questões, que é a mouvance, né, a movência, de certa forma, definida pelo Paul. Esses textos mudam, e olhar para essa mudança textual que existe nos diversos testemunhos podem, de certa forma, estrategicamente oferecer horizontes mais complexos para isso, né? Então, a gente precisa cada vez mais observar também como a dinâmica da variação textual pode apontar para um caminho de reflexão linguística mais complexo, né? Então, eu acho que eu falei muito, corri demais, e meus amigos vão me matar, me perdoem. Obrigado.